tem dinheiro ou conta no exterior e não declarou, atenção, porque a Receita Federal pode estar sabendo. Meu nome é Yuri Pontes Vieira, sou advogado tributarista internacional. Hoje eu vou falar sobre um tema sensível e muito importante. Eu preciso ser direto desde o início. Então, se você mora no Brasil e tem qualquer valor guardado fora do país, seja em conta nos Estados Unidos, seja em investimentos na Europa, seja em uma conta ou carteira, né, no exterior, seja numa corretora estrangeira de criptoativos, exchange, e você não declarou isso no seu imposto de renda, atenção, porque você pode ter um problema. Esse problema pode ser até maior do que você imagina, porque a pergunta que você deve estar fazendo é: será que a Receita Federal está sabendo dos meus investimentos que eu tenho no exterior? Será que ela vai descobrir o que eu tenho, meus ativos que eu tenho, a minha participação que eu tenho de investimentos, de ações, de empresas que eu tenho no exterior? Será que ela vai descobrir? Na verdade, essa pergunta em si já está errada. Não é saber se ela vai descobrir. O que nós estamos diante de uma situação atual agora é como a Receita Federal vai ter acesso às minhas contas, porque ela pode ser que ela já esteja sabendo da existência desses ativos. A pergunta não vai ser quando ela vai saber, mas como e quando ela vai se manifestar na existência dos meus ativos que eu estou tendo ou que eu tenho no exterior. Eu vou te contar nesse vídeo, eu vou te explicar exatamente como, com as informações que você tem, quais são as consequências de ter uma conta no exterior sem declarar aqui no Brasil. Então, se você tem investimentos de 5, 10, 20, 30 mil dólares ou equivalente em outras moedas no exterior, eu te aconselho a assistir esse vídeo. Deixa eu desfazer um equívoco que eu vejo todo dia na minha prática aqui como advogado tributarista internacional. Existe esse equívoco, esse erro de pensar que o que eu tenho lá fora, eu deixo lá fora, eu não declaro aqui no Brasil. O que eu tenho aqui no Brasil, eu declaro aqui no Brasil. Esse pressuposto, essa interpretação é falsa, é errada. É um erro de interpretação grave. Por quê? Na verdade, se você for um residente fiscal do Brasil, você tem que fazer o quê? Você vai ter que fazer a entrega da declaração de imposto de renda todos os anos e você vai ter que incluir seus bens que estão no Brasil e no exterior, assim como sua renda percebida no Brasil e no exterior. Isso se chama o princípio da universalidade. Você tem que, então, consequentemente, incluir seu patrimônio que está aqui no Brasil, seu patrimônio que está lá no exterior. Ou seja, se você é residente fiscal, tá? Mesmo que você viaja muito, você tem um trabalho aqui, você presta serviço também no exterior, ou você está viajando e morando por alguns meses no exterior, é importante fazer a sua análise, né? A sua análise de interpretação de que se você é residente ou fiscal no Brasil ou no exterior. Se você for residente fiscal no Brasil, você vai ter que incluir esse patrimônio que você tem lá no exterior. Então, se você tem uma empresa no exterior, tem que declarar. Se você tem conta bancária, você tem que declarar. Se você tem participações em ações, você vai ter que declarar. Se você tem cripto aqui no Brasil ou no exterior, você vai ter que declarar. Bom, então como é que a Receita Federal ficou sabendo da existência desses ativos, desse meu patrimônio que está lá fora? Será que você já ouviu falar em CRS ou FATCA? Talvez até escutado já falar algo sobre FATCA, mas CRS é menos comum. Na verdade, o que importa é saber o seguinte: o CRS do inglês significa Common Report Standard. É um acordo global, multilateral, que envolve mais de 100 países, inclusive o Brasil faz parte. E o FATCA é um acordo específico
para os Estados Unidos. Se você tem algum investimento nos Estados Unidos, ou se você é americano, ou se tem green card. Okay. E o que dizem esses acordos? O seu banco lá fora, ele manda um relatório automático para a Receita Federal. Então, isso acontece todos os anos, segundo esse primeiro acordo, né, multilateral. Ele vai fazendo essas trocas automáticas de informações. Isso vem acontecendo nos últimos anos, tá? Em razão dos acordos bilaterais, que o Brasil também assinou acordos bilaterais, mas também por meio desse acordo multilateral. Então ele está trazendo essas informações financeiras para o Brasil. E um ponto importante, essas informações elas não são comunicadas em razão de uma ordem judicial ou não precisa haver uma suspeita de crime. Não, na verdade, nem precisa de investigação aberta. Isso é automático. Os acordos prevêem essa troca de informações financeiras. Se você tem uma conta bancária em Portugal, se você tem uma conta bancária na França, se você tem uma conta bancária nos Estados Unidos, o banco faz sim esse reporte. A sua corretora dos Estados Unidos também faz esse reporte. A gente tem que pensar que o Brasil está interligado por instrumentos jurídicos por meio de tratados e, logicamente, em razão de toda essa tecnologia que a Receita Federal tem. E um ponto muito importante, se você pensar que desde 2025, desde o ano passado, a Receita Federal deu um passo a mais em trazer para você que ela está sabendo das informações. Desde o ano passado, já está constando nas declarações pré-preenchidas a existência de contas bancárias que estão no exterior. Então, nas declarações de imposto de renda, essas pré-preenchidas agora, se você for hoje, nós estamos já no prazo de fazer sua entrega da declaração de imposto de renda, se você for hoje na sua declaração pré-preenchida, e se você tiver conta bancária no exterior que não está sendo declarada, é bem provável que já conste lá essa declaração, esse ativo na sua declaração. Então, atenção, acho que seria uma sugestão, um aconselhamento aí, um conselho é de verificar já na sua declaração pré-preenchida se existe foi reportado algum tipo de investimento financeiro, uma conta bancária que você não declarou na sua declaração de imposto de renda. Então, no ano passado já, quando nós estávamos fazendo as declarações dos nossos clientes, nós já pudemos observar que já constava lá na declaração a existência de conta bancária. Muitas vezes não estava constando o valor, o saldo bancário. Quando estava constando esse valor, algum valor, o valor estava errado. Mas o que se traz, o sinal que a gente tem aí, a informação é o seguinte: a Receita Federal está sabendo que você tem conta bancária no exterior. Bom, isso significa, por exemplo, se você omitiu, né, esse ativo para a Receita Federal e a Receita Federal depois puxar a sua declaração e não constar aquela existência daquele ativo, você pode ter virado alvo, você pode virar alvo para a Receita Federal. Então, você pode ser objeto de fiscalização. E um ponto ainda mais importante. Existe a Lei 9.430, no seu artigo 42, diz o seguinte, que valores cuja origem você não consegue comprovar são considerados como omissão de rendimento. Então, significa o quê? Se você tem um valor que você não pode provar que aquele valor você já pagou imposto ou que você recebeu por meio de uma herança, de uma doação, a Receita Federal pode considerar aquele saldo bancário como o quê? Como rendimento, como uma renda, e pode tributar. E aí o pior ainda não é só a tributação em si, que pode até ir até os 27,5%. Na verdade, essa omissão de receita ela é considerada
como uma infração, e essa infração diz o quê? Você vai ter que pagar uma multa aí de 75% do valor do imposto. Então, muita atenção, sem esquecer, lógico, que você vai ter que pagar essa multa de 75%, mais a atualização aí pela Selic. Então, imagine que você tem todo esse valor a pagar, e ainda existe a possibilidade dessa multa ainda aumentar de 75% para 150%. Porque dependendo da sua conduta, se a Receita Federal achar que você está escondendo, se houve dolo, ela vai aumentar esse valor para 150% e pode te acusar de um crime de sonegação fiscal. Lembre-se que o crime de sonegação fiscal, tá certo, ele é passível de uma pena de até 5 anos. E aí, se você nunca foi notificado, é uma coisa, mas o que a gente recomenda é que você comece já a regularizar esse valor que você tem no exterior. Então, lógico, nós temos o prazo de decadência, né, que é o termo jurídico tributário que nós usamos para esse tipo, né, que nós estamos falando de imposto de renda, que a gente pensa que é 5 anos mais um, né, mas é importante você não ficar omisso, não fazer nada. Então é importante você tomar e tentar resolver essa situação. Bom, e aí o que pode ser feito agora? Aqui é onde eu preciso que você preste muita atenção. Existe um caminho de regularização, certo? E como esse caminho pode ser trilhado? E talvez ele é muito mais interessante, muito mais barato. Porque se você fizer a sua regularização, se aquele valor que está depositado veio de uma renda economizada, você pode tentar fazer a sua regularização por meio do pagamento de imposto de renda, que vai até 27,5%, né? Que é a alíquota máxima. A multa vai ser de até 20%. Então, a vantagem é essa. Ao invés de você ser surpreendido pelo fisco e pagar uma multa que vai ser já de 75%, podendo subir para 150%, mais a Selic, existe a possibilidade de você, antes de qualquer fiscalização, fazer a sua regularização. E a sua regularização, ela tem um custo aí, lógico, da alíquota progressiva, do imposto em si, e a multa de 0,33% ao dia, mas limitada em 20%, lógico, mais a Selic. O que nós aconselhamos, lógico, é que você converse com um profissional da sua confiança, um profissional que realmente tem expertise nessa área, que faça a sua avaliação para saber, olha, aquele patrimônio que que eu tenho no exterior que nunca foi declarado, vem de uma renda. E essa renda começou a ser economizada, ou seja, foi daquele ponto que eu comecei a não pagar imposto de renda. Então, teria que se fazer uma regularização. Essa regularização deve ser feita por qual meio? Primeiro, você analisa a partir de quando você deixou de pagar o imposto. E aí, se você entregou as declarações, você vai ter que fazer uma retificadora. Você vai ter que incluir esse valor do imposto de renda na sua declaração, dependendo de como for o tipo de renda, se você vai colocar isso no carnê-leão, se vai ser, né, um ganho de capital que você vai incluir. Então, é muito importante você conversar com um profissional da sua confiança, um profissional que entenda do assunto, para ele poder te guiar nessa regularização. Mais uma vez, o Brasil assinou as convenções internacionais multilaterais. A Receita Federal sabe que você tem conta bancária, você tem investimentos no exterior. Então, ela já está dando aí a sinalização. Olha, está aqui o ativo, me parece que você tem alguma coisa nesse banco. Então, faça a sua regularização antes que eu comece a fiscalizar você e comece a autuar você aí com essa multa de 75%, mais o crime de sonegação fiscal. Bom, se você gostou desse vídeo,
é dar o like, me segue, que eu vou trazer sempre informações sobre tributação internacional. Compartilha e eu te espero para o próximo vídeo.